prazer em receber. É assim? Bom dia, bem-vindo ao Cidade Entrevista e hoje recebendo a Monja Coen, líder espiritual e fundadora da comunidade Zen Budista no Brasil. Bom dia, prazer em recebê-la. Um prazer estar com você. Obrigada. Bom, e a gente vai falar de um assunto que incomoda muita gente, ou seja, essa busca pela paz espiritual, né? Todo mundo está correndo, atribulado, todo mundo ficou pensando só em dinheiro, em resolver. Aí chegou um momento, e a gente tem sentido isso de uma maneira muito mais forte nas pessoas, essa busca pela espiritualidade, pela paz. Acho que é uma busca de tranquilidade, estou certa? Eu acho que todos nós humanos temos várias necessidades. Necessidade de alimento, de afeto, de roupas, de saúde, mas também temos necessidade de questões que podemos chamar de espirituais. Que sentido tem a minha vida ou que sentidos eu posso dar à minha vida? Porque não são só as coisas materiais que nos satisfazem. Temos uma necessidade de uma compreensão mais ampla da realidade e de um encontro maior com esse sentido da existência. E eu acho que isso é importante de nos questionarmos, mais do que eu possa dizer qual é o sentido para mim, e eu encontrei esse sentido na espiritualidade e no voto monástico, mas não é para todos que vão fazer votos monásticos. Como que no seu dia a dia você pode ter respiração consciente, endireitar a coluna e estar mais presente onde está, apreciando onde está. Reclamamos muito, resmungamos muito. Verdade. Parar de resmungar e apreciar a vida. Todo mundo está procurando e a gente vê nesse movimento assim, eu vou procurar um coach, não que não deva, mas assim, eu vou procurar um coach, eu vou procurar uma terapeuta, eu vou procurar, como disse, melhorar a respiração, fazer yoga. Por onde as pessoas começam? O que você aconselharia? Eu acho que cada um de nós tem que ver dentro da sua rotina, da sua vida, o que pode se encaixar. Não adianta querer mudar tudo porque vai dar muita confusão. Então, o Zen, por exemplo, é uma coisa muito simples, que é respiração consciente. Basta sentar em algum lugar, pode ser até deitado na cama, se alguém estiver no hospital, pode encontrar esse estado. E observar como respira. Ao inspirar, a inspiração é passiva, você apenas deixa o ar entrar. Mas quando for soltar o ar, isso é um exercício. Soltamos pela boca bem devagar, fazendo até força para sair o máximo possível de gás carbônico. Seria alguma coisa como inspirou. Se fizermos isso umas 3 vezes, nós entramos no eixo de equilíbrio, que é na presença no agora. Eu acho que a coisa importante na nossa vida, eu chamo de presença absoluta ou presença pura. Estarmos completamente aonde estamos. E qual as nossas ansiedades e aflições? Eu estou num lugar pensando no outro. Estou com uma pessoa pensando em outra. Então não encontro completude, satisfação. Então é treinar, e tudo é treinamento. Vamos nos treinar de novo a estar presente aonde estamos e apreciar o que estamos fazendo. Então é mais simples do que a gente imagina, né? Na verdade, esse tempo, essa respiração, ela vai trazer a pessoa para dentro dela, é uma maneira dela refletir na própria vida. Nós somos corpo, mente e espírito numa unidade e não numa tríade. Esses 3 funcionam juntos, em harmonia. Então eu volto ao contato com o meu corpo, eu posso perceber minhas mudanças de humores, a minha ansiedade, a minha aflição, a minha alegria, o meu contentamento. Ele todo vai se manifestar na forma que eu respiro, na minha musculatura, nas minhas contrações. Então, se eu aprendo a conhecer o meu corpo e conhecer a mim mesma, eu posso utilizar o que eu sou
de forma mais adequada. Eu não vou virar outra pessoa. Eu não vou deixar de ser quem eu sou. Porque as pessoas acham, eu quero ser outra, do jeito que eu sou não está bom não. Do jeito que você é perfeito e absoluto. Mas você pode saber usar as suas qualidades e até os seus defeitos. Todo mundo tem uma missão? Acho que uma vida predestinada, assim, ó, tem que viver aquilo e... Não, nós construímos a nossa realidade. A nossa vida... Teve um filme muito bonito que falava sobre isso, como se fosse um livro com as páginas em branco. E nós estamos escrevendo a história da nossa vida. E nós a escrevemos. Parece às vezes que já foi programado, mas não é bem assim. Temos uma programação, claro, da nossa genética, da nossa família, do local onde nascemos, dos estudos que fizemos, dos encontros, das experiências da vida, que nos fazem responder ao mundo de uma determinada maneira. Mas você tem escolhas. E os neurocientistas dizem que nós temos 5% de livre-arbítrio. 5 só? Só 5%. Mas esses 5% são importantes, que fazem a diferença. Se eu vou virar um bandido ou não. Se eu vou escolher entre responder com ternura, respeito aos outros seres humanos ou vou ser violenta, agressiva. O meio não influencia? Porque a gente vê, Muito. especialmente aqui no Brasil, né, crianças que vivem em zonas de violência, você reproduz aquilo que você conhece, ou não? Pode ou não. Aí vai ser uma questão de escolha também, entre os 5%. A tendência de 95% seria repetir isso. Seria reproduzir esse sistema. Por exemplo, a gente às vezes trabalha com pessoas de comunidade muito carente. E a criança de uma comunidade carente, de uma mãe que foi muito agressiva, de um pai que era muito violento, ela não vai saber transmitir afeto. Ela não conhece amor. Crianças que foram abandonadas, crianças que muitas vezes, conheço um grupo de crianças que foram adotadas mais de 13 vezes e devolvidas. Então, como é que fica essa criança? Ela fica muito ferida, machucada, ela tem medo do afeto, ela tem medo do encontro, porque houve muito sofrimento. Então, isso é para qualquer um de nós. E não precisa ser só de comunidades carentes. Há pessoas muito ricas... Podem sofrer também. Que sofrem por falta de amor, por falta de carinho, de atenção. Às vezes pais muito ocupados, tão preocupados com ter sucesso, lucro material e não tem tempo para cuidar dos filhos. Eu sempre recomendo que procurem fazer pelo menos uma refeição por dia juntos. E há 3 perguntas importantes para falar para as crianças nessa refeição. Primeiro, o que você tem aprendido? O que você aprendeu ontem ou hoje? Para que serve? E como que pode beneficiar o maior número de pessoas, não só a si mesmo, mas o maior número de seres. Olhar para o outro. Olhar qual é a sua função e posição no social, no engajamento do grupo. Não tem um eu separado. Isso é um ensinamento de Buda que eu gosto muito, que ele diz assim: nada existe que tenha uma autoidentidade separada. Nós somos a trama da vida, estamos todos interligados a tudo que existe, como a NET, essa rede de interrelacionamentos. Quando nós percebemos que somos esses fios que interligam uns aos outros e podemos ser mais cuidadosos e respeitosos, nós estamos transformando a vida social, não só a minha vida pessoal, porque eu não posso me recortar. Eu não conheço uma tesourinha que me recorte da realidade. Aqui estou eu e lá estão os outros e o mundo está lá. Nós estamos em interação. Há um monge vietnamita que ele sugere uma nova palavra no dicionário que ele diz interser. Em vez de dizer eu sou, tu és, ele é. Eu intersou, tu interé. És, ele interé. Ou seja, estamos em interação com tudo, com o ar que respiramos. O tempo todo. Nesse seu trabalho como monja, como líder espiritual, qual que é o maior desafio? O que você tem encontrado? Porque a monja faz palestras pelo Brasil todo, são mais de 7 livros, são 7 livros, né, publicados. Tem um que a gente já vai conversar daqui a pouco sobre ele também, com o Mário Sérgio Cortella, vai ser lançado ainda. 30 anos, né, nesse trabalho. Qual que é o maior desafio? O que você tem visto e que te chama atenção e que...
A minha tarefa principal, eu acho que essa é a minha tarefa principal, é fazer com que todos os seres despertem, acordem e sintam prazer na existência. A nossa vida humana é muito curta e muitas pessoas, quando você vai corrigir alguma coisa, elas têm uma desculpa, elas vêm com a frase, mas, por que você fez isso? Você não deveria... Por exemplo, a gente corrige, eu sou uma professora e a minha função é corrigir as pessoas, quando elas me pedem. Mas mesmo pedindo, na hora que você fala, poxa, a sua maneira de falar foi um pouco rude ou rude, a pessoa diz, mas... E ela tem uma explicação para. Ou seja, quando eu tenho uma explicação para, quando eu não me abro à mudança e à capacidade de treinamento, eu não vou mudar. Se eu digo eu sou assim, nós não somos assim. Nós somos processos em transformação. E quando eu me permito mudar, eu vou mudar não só a mim, como a sociedade, a minha casa, a minha família. Tem muitas crianças que estão sendo as grandes transformadoras das próprias famílias, dos núcleos familiares. Elas aprendem na escola a não jogar lixo, a limpar, a separar o lixo, coisas que às vezes em casa não faziam. Então não são só os pais que educam, a escola educa e a criança educa o pai e a mãe. Então tem um trabalho interessante, tem um professor português chama José Pacheco, e ele gosta muito de dizer isso, que educar são 24 horas por dia, 365 dias por ano. E nós achamos que é uma função só da escola ou só de um lugar. Mas se a pessoa não se abre ao processo, se ela não se entrega e não confia, não vai funcionar. Então a maior dificuldade é fazer com que as pessoas se tornem aptas, que queiram aprender, queiram ouvir, queiram pôr em prática o que ouvem. E vamos trabalhar então com uma coisa que chama sabedoria. Conhecimento, o professor Cortella fala isso, e esse livro que nós fizemos juntos, foi uma bênção conversar com ele por 8 horas, foi uma delícia. E ele falou assim, Monja, você sabe que conhecimento apenas não é suficiente, porque ele disse assim, eu conhecia que fumar não fazia bem, e eu fumava muito, até um dia que eu parei de fumar, aí entra a sabedoria. Conhecer apenas, estudar um assunto, não é suficiente se eu não colocar em prática na minha vida. E qual a dificuldade que eu encontro? O mas. A pessoa que entra e diz, eu quero, mas não posso. E nos problemas mais graves, assim, a gente tem famílias que lidam com drogas, às vezes com problemas até mentais, em função, muitas vezes até de drogas, né? Esquizofrenia e tantos outros problemas. Como lidar? Que conselho a senhora daria a essas pessoas? Com a droga a gente precisa de ajuda. Tem grandes centros que trabalham com ajuda para tirar as pessoas da adição física. A droga dá uma necessidade física e as pessoas na abstinência ficam muito violentas, ficam muito agressivas. Então é preciso ir a centros que possam orientar e ajudar as famílias. Não é só dizer vai passar sim, mas se nós tivermos especialistas nos ajudando no processo, passa com mais rapidez e com menos violência e menos dificuldades. Drogas são um problema, a nossa mente é incessante, luminosa, maravilhosa, e a gente tem que tomar muito cuidado de não embrutecer a mente, de não querer abusar da nossa própria mente e do nosso próprio corpo, que são sagrados, preciosos. Então, a minha recomendação é, se alguém na sua casa está abusando de drogas, acolha, não insulte, não brigue, não queira lutar contra, mas encontrar meios para que esta pessoa perceba que está precisando de ajuda. E qual é a necessidade verdadeira que não está sendo atendida. Para isso, há especialistas. Uhum. Bom, eu vi o vídeo do seu canal no YouTube, super acessado, Mova, em que falava sobre alguns conselhos detox para a vida, né? Que conselhos são esses? O que a gente pode falar para a pessoa já começar essa mudança? Olha, eu acho muito bom quando a gente acordar de manhã, uma das coisas boas de fazer é você energizar o seu corpo. Há pessoas que fazem atividade física, mas seja qualquer atividade física, primeiro a gente tem que criar uma estrutura de energização. É uma coisa simples, você pode começar a controlar, a pressionar, a contrair.
Começa a contrair os pés, a perna, o corpo, o abdômen, as costas, os braços, a cabeça, fica tudo bem contraído e vai soltando de cima para baixo. Depois faz o contrário, contrai de baixo para cima e solta de baixo para cima. Então são coisas simples que qualquer um pode fazer. Segundo, 5 minutos de respiração consciente. Sentar com uma postura erecta, respira conscientemente. Tivemos sonhos à noite, tivemos experiências que às vezes nem nos lembramos, não tem importância. Apenas respira, agora você acordou. Lavar o rosto faz bem, escovar os dentes com plena atenção. Quantos de nós não fazemos isso? Escovamos depressa, às vezes com tanta força, que até tira o esmalte do dente, não pode. É um pouco isso que você falou, sai do automático. Havia um mestre Zen que ele dizia que no seu escritório ele mudava a cesta de lixo de lugar, para ele saber onde é que ele tinha que jogar o papel. Então nós temos que criar meios de sair desse automático e estar presente no que está fazendo, estar consciente do que está fazendo e falando também. Como é que você fala com as pessoas? Você de manhã cumprimenta as pessoas com alegria? Tem o contentamento do despertar? Abriu a janela e respirou? Tem passarinhos cantando, nós vivemos no mundo natural, mesmo nas grandes cidades. Tem seres da natureza, até baratinho é ser da natureza, e a gente respeitar as outras formas de vida. Ter alegria, contentamento com a existência, mesmo na dificuldade. A vida é tão breve, nós somos a vida da Terra. Nós estamos todos girando junto com o planeta, que gira em torno de si mesmo, em torno do Sol. Cada dia de vida não é mais, é menos. Por que não apreciamos? Por que reclamamos tanto, resmungamos tanto e temos uma carência, uma ganância por coisas não só materiais, também por espirituais? Quando você pode apenas abrir suas mãos. E quando você abre suas mãos, nela cabe todo o universo. E quando nos pegamos de uma coisa só, eu falo, o apego é como se fosse uma cola na mão, você pega uma coisa e fica prisioneiro. Não apegar-se, eu posso utilizar tudo que existe no mundo e abrir mão, compartilhar, viver em harmonia com outros seres. Temos pontos de vista diferentes, que bom. Se uma pessoa tem uma ideia e passa essa ideia a outra, que tem outra ideia diferente, cada uma tem 2 ideias agora. Você não perde nada. As pessoas têm medo. Pensa diferente de mim, fico bravo, escrevo coisas grosseiras, não é? Isso tem sido muito comum, né? Desde a eleição, isso tem sido bastante. Desde o ano passado. Para quê? Pensamos de forma diferente, que interessante. Defenda o seu ponto de vista com lógica, com palavras adequadas, e eu vou defender o meu, e nós vamos nos entender. Olha, essa é a sua maneira de ver o mundo, essa é a minha. Que interessante. E é só isto. Eu não preciso querer convencer a todos da maneira que eu sou. Por exemplo, eu não quero que todo mundo seja monge. Eu não vim aqui dizer, olha, vocês todos que estamos ouvindo, raspem a cabecinha, venham ser monge que vocês vão ser felizes. Não é verdade. É para cada um de nós. Cada um de nós é especial. Há uma escola em São Paulo, que essa diretora é uma escola pública da prefeitura, que se tornou muito famosa porque a diretora aceita todas as crianças. E ela diz, todas são especiais. Todos temos necessidades especiais. Será que percebemos isso? Difícil, né? Acolher a todos. É um desafio sempre, né? É um desafio. Só essas 3 dicas já vão ajudar bastante. Que assim seja. Começamos no simples. A gente quer muitas coisas, não é capaz de fazer muitas coisas. Acho que talvez esse seja o problema, né? Quando a pessoa procura ou a religião, ou um especialista, ou um consultor, enfim, um exercício físico, quer resolver tudo de uma vez e não é bem assim, né? Precisamos criar rotinas do dia a dia, saber o tempo que a gente fica em redes sociais, o tempo em que temos relacionamentos pessoais. Quando estiver comendo, é preferível que você seja presente no alimento. Você serve o seu prato de uma quantia que seja adequada a você, que seja balanceado. Olha para esse alimento primeiro, por isso que fazemos orações antes de comer. É uma forma de agradecer cada grão de arroz
quantos seres foram necessários para chegar até seu prato, ter uma reflexão mais profunda e comer em silêncio é a melhor coisa. E plena atenção, você vai comer melhor, vai ter uma digestão melhor e você conversa antes ou depois da refeição. Mas durante o mastigar é melhor ficar em silêncio. Desacelerar, né? Desacelerar. Pequenos momentos no dia a dia, intervalos de almoço. Às vezes, quem trabalha em escritório, de uma sala para outra, caminhe em plena atenção, vendo o seu corpo, o equilíbrio balanceado num pé e no outro, respirando conscientemente, você vai chegar melhor na sala de reunião se fosse lá, o que eu vou falar, como vai ser. Essa aflição, essa ansiedade pode impedir que você manifeste o seu melhor. Então é para usar no dia a dia mesmo, não é para sentar numa sala de meditação separada e ficar horas meditando, ou ir para a montanha e dizer, não, eu medito na montanha por horas. Isso é bom, mas também não é tão bom se você não estiver no mundo, porque é o mundo que precisa de nós, são as cidades que precisam de nós, são as pessoas nas áreas de trabalho que precisam encontrar um estado de plenitude, de prazer na existência, de gostar do que faz. Tem pessoas que trabalham e têm raiva do que faz, então tem que mudar de emprego, tem que mudar de profissão. É preciso que a vida seja prazerosa, agradável. E ser agradável não significa que todo dia é maravilhoso. Há dificuldades, temos que nos arriscar, vamos perder algumas coisas com certeza. Na hora que eu faço uma escolha, na hora que eu escolhi vir aqui, por exemplo, eu escolhi não estar em outro lugar. Mas em vez de ficar reclamando, eu devia estar lá, não, eu estou onde estou. E onde estou é o melhor lugar do mundo, porque é onde eu estou. Como é que é o processo aí de desapego? Tem muita gente arrumando a casa, se desfazendo das coisas, naquela moda do organizer. Isso é bom, isso é uma boa ideia, a gente se organizar, tirar tudo que é excesso, o excessivo é demais, e a gente poder separar o que é essencial para a nossa vida. Tem muita gente realmente fazendo isso com menos talheres, menos pratos, menos copos, menos panelas e menos roupas e utensílios na casa desnecessários, porque a gente pode partilhar com quem precisa, com quem tem necessidade. Agora, o desapego não é só isto. Eu posso ter coisas e não estar apegada a elas. E se eu não as tiver, estou bem também. Então, isso tem a ver até com relacionamentos humanos. Há pessoas que cometem crimes, e feminicídio tem sido muito comum no Brasil, principalmente homens, quando a mulher dá um não a ele, que ele quer matá-la, destruí-la, porque ela me pertence e ela tem que ser minha. Então, eu estou apegado e não estou amorosamente relacionando. Amor é diferente. Amor é uma coisa que eu abro espaço para você ser e fazer o que você quiser, e não que você tem que ser do meu jeito e estar sob o meu controle. E nós ainda estamos, na nossa sociedade, eu acredito que ainda estamos trabalhando com isto, no momento que houve uma grande mudança do papel da mulher na sociedade. E alguns homens ficaram muito desestruturados, sem saber o que fazer, porque eles tinham a ideia que a mulher era seu objeto. Era alguém que estava submetida a ele, que dependia dele para a sobrevivência e para tudo, finalmente, né? Posição social dependia do seu casamento. E, de repente, as mulheres, algumas delas, são até as provedoras da casa. Protagonistas. E o homem ficou meio perdido. Então, é preciso educar homens para essa nova posição social, homens e mulheres, para mais equidade. E esse respeito vai surgir desse treinamento que temos, e não, nada me pertence, nada pertence ao ser. Tudo passa por nós e nós passamos por coisas e por pessoas. Nada fixo. Nada fixo, nada permanente. Então, a gente, quando percebe isto, o apego, ele se vai, porque nada é seu. Nesse momento eu posso ter e no momento seguinte eu posso não ter. Às vezes com emprego, as pessoas têm medo de perder emprego. Eu falo, não tenha medo, porque se uma porta fechar, vai se abrir outra. Agora, seja excelente onde você estiver, faça o seu melhor, esteja presente. Empresas que fazem fusões, às vezes as pessoas ficam com muito medo, temos o mesmo cargo, uma de nós vai ficar, a outra vai ter que sair. Eu falei, aquela que tem medo é que vai perder. Se você não tiver medo, se você for excelente, fazer o seu melhor, o lugar é seu.
Agora, se fica assustada, você cria uma egrégora negativa ao seu lado que provavelmente vai afastar você daquilo que você gosta. Então, o desapego é isto. Estou aqui, estou disponível. Tem um monge vietnamita, eu gosto muito dele, que ele diz que o maior presente que você dá a alguém é presença absoluta. Estou aqui para você, ouvindo você, vendo você, e não estou dividido. E essa divisão é que nos causa transtorno. Diga. Eu ia perguntar, até voltando à questão da mudança, como é que foi a sua mudança? Até para a gente dar de exemplo aqui, para quem não sabe, o nome de registro da Monja Coen é Cláudia, e ela é formada em jornalismo, trabalhou no Grupo Estadão, né, na Folha da Tarde? Jornal da Tarde. No Jornal da Tarde. Como é que foi a sua mudança para chegar a uma líder espiritual e ter a importância que você tem hoje para a sociedade? Eu acho que o Jornal da Tarde foi muito importante. Eu entrei como foca, aprendendo a escrever, e reescrever, e reescrever, e reescrever. Tinha muita vergonha de entrevistar as pessoas, até que eu percebi que não era eu que entrevistava, era o que o público gostaria de saber. Então, quando comecei a trabalhar com essa ideia do não eu, e isso começa já como repórter, que é o que o Zen Budismo vai dar muita ênfase. Pude entrevistar pessoas de todas as classes sociais, e é diferente você estar em contato direto com as pessoas, tanto as mais ricas quanto as mais pobres, e perceber que todos somos seres humanos e temos alguma coisa muito semelhante, não somos iguais, mas somos semelhantes, necessidades muito semelhantes. Tive numa época que tinha um governo militar, que houve muita tortura, muita morte, houve também muitos assaltos a bancos, muito terrorismo, e eu tinha amigos tanto de um lado quanto do outro, e foi muito sofrido, e eu comecei a pensar, será que não existe outra maneira de ser no mundo? Existe a outra maneira menos violenta, menos agressiva de viver, de transformar? Podemos transformar sem violência? E aí eu começo a me perguntar, fui fazer uma matéria sobre sociedades alternativas e tinham grupos na Califórnia que eram zen budista, que eles já trabalhavam sem agrotóxicos, num processo de mais meditação e menos gritos nas ruas, menos agressão, e isso me cativou muito. Monges vietnamitas que se queimavam nas praças públicas em protesto à guerra do Vietnã, a primeira guerra que os Estados Unidos perdeu, que não pôde lutar contra uma população guerrilheira, né? Então foi uma coisa muito forte toda essa minha juventude, esse momento de juventude, que me faz a pensar que sentido tem a vida, o que estamos fazendo aqui e como que eu posso usar a minha energia vital de uma maneira mais adequada e que possa beneficiar o maior número de seres. Acabei indo para os Estados Unidos, li livros sobre meditação, tem um que chamava Self-Realization Fellowship, que era para Mahansa Yogananda, um mestre hindu, e acabei procurando e acabei encontrando o Zen. E quando encontrei o Zen, eu falei, é isto aqui que faz sentido. De repente, toda a minha vida parece que eu fui preparada para chegar nesse lugar e dizer, não, agora é isto que eu quero. Por isso eu largo todo o resto que eu possa estar fazendo, porque me fez me conhecer em profundidade e não ter traumas nem da minha vida, nem da sociedade. E reconhecer que essa tapeçaria da existência está sendo tecida por todos nós. E que agora sim, eu percebo que eu também posso escolher a linha e posso escolher o desenho da tapeçaria da minha vida. Bom, fica aí esse exemplo de vida da Monja Coen e toda essa experiência que ela compartilhou conosco. Eu agradeço muito. Agradeço a você. Assim? Assim. Que todos os seres se beneficiem. Muito obrigada. Prazer imenso em recebê-la. Muito prazer. Cidade Entrevista vai ficando por aqui e eu espero vocês no próximo sábado, às 9h30 da manhã.